Vocês também têm dificuldade de focar em uma tarefa só? Eu lembro que na escola eu sempre tive esse negócio de falta de foco e de atenção. Na escola, principalmente, eu era muito bagunceiro. Eu ia para a escola só para me divertir e os professores acabavam me odiando, porque eu não conseguia prestar atenção neles e eu não queria prestar atenção neles. E aí a gente tem essa fase de inquietude, a gente fala, pô, aquela pessoa lá, quando ele crescer vai ficar mais quieto, ele vai aquietar. Só que não foi o que aconteceu comigo. Eu fui para a faculdade e para mim o maior desafio foi fazer o TCC. Eu reprovei na primeira vez que eu tentei fazer o TCC porque eu não conseguia focar em terminar ele. E aí na segunda vez eu consegui, por algum milagre, eu consegui passar com o meu TCC feito meia boca. Trabalhando também não era muito diferente. Eu tinha dificuldade de me concentrar no trabalho porque eu de verdade não queria fazer aquilo. Eu gostava muito de programar, eu me formei em sistema de informação, só que eu descobri que no mercado de trabalho muitas vezes a gente vai fazer coisas que a gente não quer. E na minha cabeça, programar era criar meus super projetos divertidos, enquanto que no trabalho eu basicamente corrigia bug dos outros. Pegava um código ruim de outra pessoa e tinha que corrigir e melhorar. E eu odiava aquilo. E eu acho que quando as pessoas falam de produtividade, elas ficam meio assim, né? Opa, aí não. Porque é um negócio meio capitalista ser produtivo. Você trabalha mais para ser mais produtivo, até você ter um burnout, as pessoas têm isso muito na cabeça. Só que eu sempre pensei de forma bem diferente. Para mim, a produtividade era conseguir fazer um trabalho, por exemplo, de 40 horas semanais em 4 horas semanais. Esse era o meu objetivo, trabalhar 4 horas por semana. Ser tão produtivo a ponto de eu conseguir trabalhar menos, obtendo os mesmos resultados. E é disso que a gente vai falar hoje. Eu quero compartilhar com vocês algumas dicas de foco e produtividade que me ajudam a aprender como eu aprendo hoje em dia. Por exemplo, a última vez que eu fiz uma maratona de aprendizagem, que eu me lembre, foi para a EBAC. Então eu fiz um curso de analista de dados e eu fiquei o dia inteiro estudando em live e eu aprendi, eu consegui matar cerca de 14 módulos ali em, 8 horas. Um curso que, cara, demoraria muitas e muitas horas, realmente eu consegui fazer num tempo muito rápido e totalmente concentrado, totalmente empolgado fazendo aquele curso. E é claro que o André, que é o professor do curso de análise de dados, ele tem muito papel muito forte nisso, porque ele tem uma ótima didática e ele fez o curso ficar muito prático. Tipo assim, você não... Como que você imagina uma aula de programação? O professor lá mostrando código, digitando coisas, aquele negócio bem chato. Só que nesse curso de análise de dados, eu acabei fazendo tudo muito na prática. Então você tem uma página com o código, você pode digitar o seu código na mesma página, apertar Enter, ele já roda para você o código e te mostra o resultado. Não tem que baixar nada, não tem que compilar as coisas, igual que eu fazia na faculdade. Então, para mim, foi uma experiência bem bacana de aprendizagem. E é isso que eu quero deixar para vocês com uma primeira dica, que é tornar o seu estudo mais interessante. Às vezes, como que a gente pensa quando a gente vai estudar? Você pensa assim, eu tenho que estudar todos os dias, 4 horas por dia, eu vou assistir videoaula e fazer exercícios o ano inteiro. Só que a gente pode transformar isso numa coisa mais interessante. Então, como que eu fiz para maratonar o curso? Simples. Primeira coisa, eu sou uma pessoa que eu amo desafios. Se eu me desafiar a fazer uma coisa, se eu deixar público, se eu falar, olha galera, eu vou fazer tal coisa, geralmente eu vou ter um comprometimento muito maior para fazer aquilo. Então, eu criei um desafio. Eu falei, olha, eu vou fazer a live hoje estudando aqui no curso e eu vou fazer o máximo de módulos possível, vou mostrar para vocês como é que eu faço. Então eu fiz essa tarefa aqui para tornar mais interessante a minha aprendizagem. A segunda coisa é que eu transformei esse estudo de análise de dados em um conteúdo para a própria EBAC. Então eu matei 2 coelhos com uma caixa d'água só. Eu consegui aprender uma coisa que eu queria e eu consegui transformar no meu trabalho, no meu ganha-pão, e isso foi ótimo para mim. E a terceira coisa que eu sempre faço quando eu vou fazer alguma tarefa que exija mais concentração é tocar uma música que eu gosto. Então, quando eu ia estudar para o vestibular, por exemplo, eu não estudava só lendo o livro, fazendo exercícios, no silêncio, naquele negócio maçante. Eu tocava um heavy metal ali atrás que, mano, eu ficava empolgado estudando. Eu até estudava com a guitarra no colo, porque às vezes eu ia tocando alguma coisa, eu tentava fazer alguma coisa, enquanto eu estava pensando eu ficava tocando guitarra, e aquilo funcionava para mim. E o meu cérebro começou a atrelar o estudo como se não fosse um negócio tão ruim. Eu estava, de novo, matando 2 coelhos com uma caixa d'água só. Eu estava estudando e eu estava me divertindo ao mesmo tempo. Você pode fazer a mesma coisa, você pode e deve deixar seu estudo mais interessante,
aplicando alguma coisa que não faça com que você sinta que você só está estudando. Ah, vou só estudar todos os dias, a mesma coisa. Claro, ninguém consegue fazer assim. Você tem que criar um propósito maior, você tem que fazer alguma coisa diferente. Aí você vai falar, pô, estudar é chato. Sim, é chato. Eu vou te dizer que estudar, você ficar lá pesquisando, lendo alguma coisa, talvez não seja a coisa mais interessante do mundo. Mas eu lembro que quando eu era moleque também, eu jogava RPG, eu gostava, adorava esses jogos, e eu jogava Ragnarok Online. E no Ragnarok Online você tem que pegar alguns itens que tem uma chance raríssima de cair de um bicho. Então eu ficava lá 10 horas por dia matando o mesmo bicho no mesmo mapa. E não era só um dia, eu ficava às vezes 5 dias no mesmo lugar matando o mesmo bicho. Aquilo lá era extremamente cansativo, era extremamente entediante. Só que eu não via dessa forma. Eu não perdi o foco, eu não deixava de jogar, por exemplo, para fazer outra coisa. Eu continuava extremamente focado naquela atividade idiota. Por que que isso acontece? Porque o interesse, ele está altamente ligado com o significado que a gente dá para as coisas. Então, para mim, aquele momento que eu estava matando um monte de bichinho idiota, era o quê? Era eu me tornando um mago super poderoso, porque quando eu pegasse aquele item, eu ia ficar forte. Agora, quando você está estudando, o que está acontecendo com você? Qual que é o significado que o estudo tem para você? Não tem significado nenhum, você está ficando mais nerd. Né? Ou ninguém gosta de estudar, ninguém gosta de falar que está estudando, e esse que é o problema. O significado que o estudo tem para você na sua vida é um significado infantilizado que você tinha quando você estava na escola. E a gente tem que transformar isso para deixar o estudo mais interessante, para deixar ele mais significativo. Enquanto você não vencer essa primeira barreira, não vai rolar para você. Enfim, só aproveitando também o gancho aqui, eu falei do curso lá EBAC de analista de dados, eu vou deixar o link deles aqui na descrição caso você tenha curiosidade, caso você queira conhecer. Eles têm cursos em diversas áreas, você pode ver lá. Se você estiver querendo começar uma nova carreira ou se você estiver também mudando de profissão, de área, você pode conhecer os cursos deles. Tem do zero até o profissional lá naquela plataforma. E eu vou deixar o cupom de desconto, que é o Volta Aprenda, eu vou deixar ele aqui no link também. Caso você queira utilizar, ele tem um desconto e eles estão agora com desconto de até 60% de volta às aulas aqui em 2024. Então aproveita lá enquanto estiver disponível. Segunda coisa que a gente precisa falar sobre foco é que o foco é treinável. Então o foco não é uma habilidade, não é uma coisa que você tem que é fixa na sua vida. Não, você pode melhorar ele. Eu gosto de pensar, por exemplo, no foco como se eu fosse um boneco do The Sims, com aquele diamante na cabeça verde. Quando você está fazendo uma coisa entediante e chata, a sua felicidade vai ficando para baixo, né? Você vai ficando lá com o diamante amarelo, você vai ficando infeliz e você naturalmente precisa fazer alguma coisa que te traga mais felicidade. Então, se o estudo está chato para você, se você tem uma barra, uma capacidade de focar limitada, quando você for estudar, você vai ficar infeliz rapidamente. E aí você vai ter que procurar por novas fontes de felicidade e de prazer para você, que é a distração. Então a melhor forma da gente melhorar isso é aumentar a nossa habilidade de se manter focado em uma tarefa. E é muito parecido a ideia com o que a gente tem na academia. Você vai na academia, você começa levantando um peso pequeno. Se você tentar levantar um peso muito grande, você vai sentir um desconforto, você não vai conseguir. E a mesma coisa acontece quando você estuda. Se você tentar estudar demais ou coisas muito mais complicadas do que você está acostumado, seu cérebro vai sofrer e ele vai dizer não. Só que na academia, como que a gente faz? A gente vai indo aos poucos, vai aumentando o peso, até o momento que você consiga levantar um peso elevado. E nesse momento, repara, deixa de fazer sentido que você fique levantando o peso leve. Ninguém vai na academia, um marombadão levantando lá peso de 1 quilo, não faz sentido. E a mesma coisa acontece com foco. Quando você treinar a sua habilidade de se concentrar, de focar, de conseguir se acostumar com coisas mais difíceis, por exemplo, ler um livro, você vai deixar de querer levantar os pesos mais leves também. No caso, ficar no celular rolando a tela. Porque utilizar o celular é uma fonte de prazer super simples e fácil, que você não tem esforço nenhum para garantir que você se sinta bem. Então você vai lá e com apenas a sua palma da sua mão você consegue ficar lá feliz. E isso é uma fonte super fácil de prazer, vai deixar seu diamante do The Sims verde, só que vai diminuir completamente a sua habilidade de focar. Você vai estar acostumado a sempre levantar um peso leve e nunca de conseguir levantar um peso mais forte.
Como que a gente faz na prática? Eu vou te ensinar a técnica do Riodoro. Então você já deve ter ouvido do Pomodoro, que é basicamente você pegar o seu estudo e dividir em etapas. Cada etapa de 30 ou 40 minutos, com um tempo de pausa de 5 ou 10 minutos entre cada uma dessas sessões. Só que eu não conseguia fazer o Pomodoro por um simples motivo, porque eu entendi, vendo vídeos da internet, que para aplicar o Pomodoro eu tinha que estudar ou trabalhar por 40 minutos inteiros. E a minha concepção, a minha crença era de que eu não era capaz de me concentrar nem por 5 minutos direito. Para mim era um desafio ficar concentrado 5 minutos fazendo uma coisa só, sem entrar numa rede social, sem jogar videogame, sem fazer alguma outra coisa. Então como é que eu fiz? Eu falei o seguinte, por que eu não começo aos poucos? Vamos pegar um tempo que eu acho que vai ser difícil para mim. Então eu coloquei no relógio 5 minutos e eu me comprometi. Eu falei, nesses 5 minutos eu vou dar o meu máximo. Eu vou tentar não me distrair, eu só vou trabalhar, só vou escrever um roteiro aqui e eu vou fazer isso aqui com todo foco. Comecei a escrever. O que acontece? Que quando o despertador tocou, quando o alarme tocou dos 5 minutos, eu estava extremamente focado. Eu falei, cara, para com isso, vamos deixar mais tempo? Então eu coloquei mais 5 minutos. E aí ele foi tocando e eu comecei a perceber o seguinte, que eu conseguia me concentrar muito mais do que eu esperava. Só que faltava o quê? Um comprometimento, faltava alguma coisa para me direcionar. E aí eu percebi que eu conseguia ficar concentrado, por exemplo, 20 minutos sem me distrair. Ótimo, eu consegui concentrar 20 minutos, era mais do que eu esperava. Eu fiquei satisfeito com aquilo e eu achei divertidíssimo fazer essa atividade. O que eu fiz? Eu iniciei outro ciclo depois que eu me distraí, eu fui tomar uma água, fiz alguma coisa, voltei e tentei bater meus 20 minutos. Então aquilo deixou de ser simplesmente o ato de eu estar trabalhando, ou de eu estar escrevendo, ou de eu estar estudando, e virou um desafio pessoal para eu treinar o meu foco, para eu conseguir bater os meus próprios recordes. Então essa é a dica super prática que eu tenho para deixar aqui para vocês hoje. Gostou dessa dica? Se inscreve no canal, deixa um like, né? Faz um comentário aqui abaixo e entra na nossa comunidade lá no Discord. Tamo junto? Bom, valeu para quem assistiu até aqui. Um abraço e eu espero que vocês consigam melhorar a concentração com vocês, assim como o nosso querido aqui, Jeremy, no Discord, ele falou que essa técnica ajudou muito eles e por isso que eu resolvi compartilhar com vocês. Tamo junto, um abraço e fui!